Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. Apenas 20 minutos depois que Xifeng colocou os peitorais cintilante em leilão, todas as 20 peças deles foram vendidas. A popularidade do peitoral cintilante era muito melhor do que a armadura de guarnição. Houve até alguns jogadores exibindo suas compras no fórum oficial. Anteriormente, esses jogadores tinham que implorar, usando vários métodos, para entrar em um grupo. Agora, no entanto, com seus equipamentos de aparência majestosa, um simples grito lhes oferece bolsas de convites de grupos elite para sua própria escolha. Após a ascensão da popularidade do peitoral cintilante, os jogadores que não conseguiram comprar um estavam todos batendo no próprio peito em angústia. Eles se odiaram por não terem pego emprestado dinheiro para comprar o equipamento, já que, no momento, ele não estava mais sendo vendido. Enquanto isso, a Associação de Forjamento em Cidade da Areia Dourada estava lotada de pessoas. O salão espaçoso estava ocupado pelos jogadores. Os jogadores presentes eram os porta-vozes de várias guildas. Eles estavam ali apenas com um propósito, que era convidar Martelo de negociação para sua guilda. Entre as guildas presentes, havia algumas que eram muito famosas. Não faltavam porta-vozes para guildas de terceira categoria. Se fossem em tempos normais, essas vozes agiriam com orgulho e arrogância. Eles usaram uma atitude condescendente ao lidar com jogadores de estilo de vida. Mesmo assim, esses jogadores de estilo de vida ainda os tratavam com grande respeito. Eles até derramariam lágrimas de emoção, jurando lealdade à guilda enquanto rapidamente assinavam o contrato, tornando-se parte de uma grande guilda. No entanto, a tendência atual do jogo havia mudado. Os superiores das guildas enfatizaram fortemente que eles, os porta-vozes, deveriam convidar a Martelo de negociação. Caso contrário, eles poderiam começar a fazer as malas. Daí o porquê dessas vozes da guilda serem como netos obedientes, de pé e esperando no corredor pela convocação de Martelo de negociação. Dentro de uma sala de forjamento intercalada no segundo andar. Irmão Martelo, você é tão incrível. Eu te admiro tanto. Antes, aquelas guildas de terceira categoria não te recrutariam de jeito nenhum. Agora, eles são como netos esperando por você. Elas não iriam embora mesmo se você as expulsasse. Uma clériga sexy de 20 e poucos anos abraçou o braço robusto de Martelo de negociação, rindo e falando com admiração. Seu peito saliente estava esfregando contra o braço dele. Martelo de negociação tinha uma aparência muito bruta. Ele tinha uma barba espessa e olhos redondos, e sua cor de pele era semelhante a ser amarelada. A julgar por sua aparência, ele parecia ter mais de 30 anos de idade. Ninguém foi capaz de dizer, no entanto, que Martelo de negociação era apenas um estudante universitário na realidade. Sua idade era um pouco mais de 20. Isso é só uma questão pequena. No entanto, eu realmente tenho que agradecer ao idiota que abriu o caminho para mim e até escondeu seu nome. Ele fez todas as grandes guildas saberem da minha importância. Martelo de negociação riu de coração. Ele silenciosamente elogiou sua própria inteligência e sabedoria por ser capaz de pensar em um plano para utilizar a fama daquele ferreiro anônimo. Isso lhe permitiu sua boa sorte atual, tornando-se o ídolo de todos os jogadores. Espere até eu entrar em uma guilda de primeira classe e subir para seus escalões superiores. Vai ser realmente incrível. Agora, estou apenas mostrando uma pequena parte da minha destreza. Deixe essas guildas de terceira categoria continuarem esperando lá fora. Posso usá-las para aumentar meu próprio valor e fama. Chefe, o que vamos fazer com todas as ordens que recebemos? Perguntou um assassino. Martelo de negociação revirou os olhos para o assassino, dizendo com desdém. Quem se importa com eles? Estou tendo uma perda de 2 moedas de prata por peça de equipamento. Eles acham que estou administrando uma instituição de caridade? Minha meta já foi cumprida. Estou apenas esperando as guildas de primeira classe chegarem. Não se incomode com os outros jogadores, apenas diga a eles que estamos muito ocupados e não temos tempo. Para usar Xifeng como um trampolim, Martelo de negociação usou todas as moedas de prata pertencentes a seus colegas de classe. Ele também gastou muitos créditos para comprar muitos materiais e moedas de prata. No entanto, ele só forjou mais de 10 peitorais selvagens de todos esses materiais. Então, vender cada peça por no máximo 4 moedas de prata causou uma grande perda para ele. No entanto, todos os seus sacrifícios valeram a pena. Contanto que ele fosse recrutado por uma guilda de primeira linha, ele poderia obter quantos materiais quisesse, um salário enorme e até mesmo uma linha de jogadoras desejando sua atenção. Martelo de negociação se sentiu revigorado só de pensar em todos esses benefícios. De repente, um berserqueiro entrou na sala de forja com uma expressão de pânico. O que aconteceu, Adron? Já que você está com tanta pressa, o escalão superior de uma guilda de primeira classe chegou. Martelo de negociação perguntou provocativamente. Grande problema. Muitos equipamentos de primeira linha apareceram de repente na casa de leilões.
Todos os jogadores no fórum oficial do jogo estão discutindo isso agora, e o número de cliques na postagem está aumentando loucamente. A postagem tem mais de 5 milhões de cliques agora, e muitas guildas começaram a notar. Além disso, o equipamento está sendo vendido pelo mesmo ferreiro anônimo. O preço do equipamento está definido em um mínimo de 4 moedas de prata. Todos estão começando a se perguntar sobre a identidade do ferreiro responsável, e eles não estão mais prestando atenção em você, chefe. Além disso, já existem algumas guildas de primeira classe que fizeram uma declaração no fórum. Elas estão dispostas a contratar aquele ferreiro com um salário alto e torná-lo o forjador-chefe de sua guilda. Alguns representantes de grandes guildas lá embaixo também começaram a sair para a casa de leilões. A expressão da martelo de negociação congelou ao ouvir as palavras de Adron. Ele só conseguiu atrair a atenção de guildas de primeira classe depois de muita dificuldade. No entanto, agora, aquele ferreiro anônimo roubou seu fôlego. Se ele não o roubasse de volta, aquelas guildas de primeira classe provavelmente se esqueceriam dele. Ele tem tanta coragem de roubar meu fôlego e posição. Não me culpe por não ser educado. Fazer esse tipo de equipamento de primeira linha tem um alto custo e baixa taxa de sucesso. Se você vender por 4 moedas de prata, então eu venderei por 3 moedas de prata. Eu me pergunto quanto você pode perder. Martelo de negociação se levantou abruptamente. Ele queria que Chifeng soubesse que ele definitivamente não deixaria a posição de forjador-chefe, e sua futura felicidade, ir embora. Ele já estava tendo uma perda de 2 moedas de prata por fazer o peitoral selvagem que tinha atributos inferiores. Então, Chifeng perderia pelo menos 4 a 5 moedas de prata por vender cada peça de equipamento de primeira linha por 4 moedas de prata. Talvez até mais. Martelo de negociação acreditava que ele poderia durar mais que Chifeng. Mas, chefe, não temos muitas moedas de prata restantes. No máximo, podemos forjar mais 10 peitorais selvagens. Disse Edron, preocupado. O que há para ter medo? Eu ainda tenho alguns fundos. Na pior das hipóteses, vou gastar mais alguns créditos para comprar materiais e moedas de prata. Acredito que posso me livrar daquele pequeno bastardo. Para cada peça de equipamento que aquele pequeno bastardo vende, ele está tendo uma perda de pelo menos o dobro ou o triplo da nossa. Por que deveríamos ter medo? Martelo de negociação perguntou confiantemente. Ele se assegurou de que Chifeng também estava tentando atrair a atenção de guildas de primeira linha ao fazer negócios tão prejudiciais. No entanto, ele definitivamente seria o campeão final. Uma hora depois, alguns peitorais selvagens adicionais apareceram na casa de leilões. O preço mínimo de venda deles era 3 moedas de prata cada. Ao mesmo tempo, uma nova postagem apareceu no fórum oficial do jogo. Para o benefício das massas, eu, Martelo de negociação, decidi vender o peitoral selvagem por 3 moedas de prata cada. Eu vou me posicionar contra esse ferreiro de coração negro até o fim. Solicitando suporte. Solicitando encorajamento. De repente, uma onda de jogadores seguiu a postagem, enviando-a para o topo do fórum. Todos eles apoiaram as ações gentis da Martelo de negociação. Como resultado desse incidente, toda a cidade do Rio Branco ficou animada. Todos entenderam que essa era uma competição entre 2 forjadores que eram capazes de forjar equipamentos de bronze. Todos os jogadores da cidade assistiram com expectativa. Os que lucrariam com essa troca, no final, definitivamente seriam eles, os jogadores. Não demoraria muito para que pudessem comprar equipamentos de bronze a um preço baixo. As várias guildas também começaram a assistir de lado, não expressando mais nenhuma de suas intenções. Elas estavam todas esperando pelo vencedor final, enquanto ao mesmo tempo compravam todo o equipamento e desenvolviam a força de sua guilda. No entanto, o próprio Chifeng não sabia desse assunto. Ele tinha acabado de comprar pedras e pedras rígidas. Logo após entrar na casa de leilões, ele descobriu que o número de jogadores lá havia aumentado mais uma vez. Só então ele descobriu sobre esse incidente. Você deseja uma luta? Chifeng sorriu levemente. Então, venha. Ele chamou a interface de controle da casa de leilões, colocando todos os seus peitorais cintilantes em leilão. Ele designou 20 peças para serem vendidas a cada hora, vendendo um total de 120 peças de peitorais cintilantes. Tal número era definitivamente o suficiente para atormentar Martelo de negociação. Depois, Chifeng usou o dinheiro ganho com a venda de peitorais cintilantes para comprar pedras rígidas e conjunto de cartas. Após comprar todos esses itens, Chifeng de repente descobriu que ainda possuía um pouco mais de uma moeda de ouro. De tempos em tempos, Chifeng recebia uma notificação do sistema. Ela dizia que outro peitoral cintilante havia sido vendido, e uma certa quantia de moedas de prata havia sido depositada em sua bolsa. Chifeng sentiu que, quanto mais moedas de prata ele gastava, mais moedas de prata ele tinha. A quantia não parecia estar diminuindo nem um pouco.
Shifeng considerou vender algumas de suas moedas de prata no centro comercial, trocando-as por algum dinheiro para gastar na vida real. Era muito melhor do que apenas segurar essas moedas de prata. Embora Shifeng tenha se divertido vendendo equipamentos, martelo de negociação não. Para competir com Shifeng, martelo de negociação estava constantemente forjando novos peitoral selvagem. As moedas de prata em suas mãos não eram diferentes de cobre, pois desapareciam em um piscar de olhos. Martelo de negociação também teve que gastar créditos para comprar mais moedas de prata, o que lhe deu uma imensa dor de cabeça. No entanto, quando ele pensou em Shifeng gastando muito mais do que ele, seu coração se acalmou muito. Ele queria que Shifeng fosse à falência. Enquanto isso, Shifeng deixou uma animada casa de leilões. Ele chegou ao banco, armazenando todos os conjuntos de cartas e pedras rígidas que havia coletados em seu armazém. Shifeng ficou extremamente animado ao ver mais de 1000 espaços de seu estoque necessários. Esse era o benefício de reencarnar. Em sua vida anterior, ele estava em um estado miserável graças a esses itens. Agora, no entanto, eles se tornaram uma de suas maiores fontes de renda. Aos olhos dos outros, esses itens ainda eram inúteis. No entanto, eles seriam inestimáveis no futuro. Seus valores poderiam aumentar em mais de 10 vezes, até mesmo algumas vezes. Isso era especialmente verdadeiro para conjuntos de cartas. Um conjunto completo valeria a bolsa de algumas vezes mais do que uma peça única. Mesmo assim, as grandes guildas ainda tiveram dificuldade em obtê-los. Depois que ele terminou de armazenar os itens, Shifeng foi até a mercearia. Ele comprou 5 pilhas de papel branco e uma pilha de caneta e tinta. Esses 2 itens podiam ser comprados a preços extremamente baixos na mercearia. Uma pilha de 200 papéis brancos foi vendida por apenas 10 moedas de cobre, enquanto uma pilha de 20 garrafas de tinta preta foi vendida por 15 moedas de cobre. A melhor caneta de pena também foi vendida por apenas 20 moedas de cobre. Mesmo assim, as compras casuais de Shifeng ultrapassaram em muito a renda diária de um jogador médio. Um jogador médio definitivamente não seria capaz de gastar dessa forma. No entanto, para Shifeng, essas moedas de cobre não podiam mais ser consideradas dinheiro. Além disso, esses itens eram todos necessários para fazer projetos de forjamento. Shifeng ainda os compraria, mesmo que custassem 10 moedas de prata. Depois de comprar os itens, Shifeng foi até a associação de forjamento. Senhor, você precisa de alguma bebida refrescante? Eu tenho aqui o melhor suco de fruta da cidade da folha vermelha. O sabor é extremamente bom e custa apenas 1 moeda de cobre por xícara. Uma jovem de aparência frágil disse nervosamente a um cavaleiro guardião. A garota estava segurando uma pequena cesta, seus olhos de boneca carregando consigo expectativas desde enquanto olhava para o homem. Suma. Não me incomode. É só um item virtual, além disso uma bebida, mas você está cobrando 1 moeda de cobre por isso? Eu não iria querer, mesmo que você estivesse dando de graça. O cavaleiro guardião xingou de raiva, empurrando a garota de 16 ou 17 anos para longe. Ele então acrescentou. Minha sorte é péssima. Espere e verá, eu vou cuidar de você se eu não conseguir comprar um peitoral cintilante porque você me atrasou. A garota foi empurrada, mas não chorou. Em vez disso, ela se levantou sem vacilar. Ela tirou a poeira de suas roupas, indo até outro jogador com um sorriso no rosto. Shifeng ficou levemente chocado. Ele nunca imaginou que a garota fosse tão durona. A jogadora média normalmente não realizaria tarefas tão trabalhosas, sem mencionar receber insultos de outros jogadores. Quando Shifeng olhou para a garota, ele se lembrou de seu próprio passado. Shifeng usou olhos observadores na garota. Nuvem Violeta, clériga nível 1. O coração de Shifeng apertou um pouco quando ele viu esse nome. Essa garota era, na verdade, Nuvem Violeta, uma das 10 principais clérigas do domínio de Deus. Se ele pudesse recrutá-la para seu lado, seu time teria um futuro considerável. Este é um jogo virtual, mas você está realmente tentando ganhar dinheiro vendendo bebidas geladas? Você acha que é a irmã de chá de leite? Só idiotas comprariam. Já que você é bonita, por que não vem até minha casa hoje à noite? Eu posso até te dar 1 moeda de prata. Um homem lascivo na casa dos 30 caminhou até Nuvem Violeta, babando enquanto a assediava. Senhor, estou vendendo apenas bebidas geladas. Por favor, tenha um pouco de respeito próprio. Nuvem Violeta recuou um passo, dizendo resolutamente. Eu te elogiei, mas você ainda é teimosa. Você é apenas uma jogadora de estilo de vida humilde. Se você não concordar comigo hoje, então pode esquecer de fazer negócios aqui no futuro. O homem lascivo ameaçou com raiva. Ele bloqueou o caminho de Nuvem Violeta, olhando para seu pescoço branco como a neve e lambendo os lábios. Como você pode agir dessa forma? Você é simplesmente sem vergonha. Os olhos de Nuvem Violeta estavam cheios de raiva. No entanto, ela não poderia vencê-lo em uma luta.
Se ela continuasse perdendo tempo aqui, até mesmo sua última esperança desapareceria. Eu sou sem vergonha. O que você vai fazer sobre isso? Me morder. O homem se sentiu ainda melhor quando olhou para a expressão de pânico de Nuvem Violeta. Observando Nuvem Violeta tentando segurar o choro e as lágrimas rolando em seus olhos, ela se tornou ainda mais adorável. Tio, por favor, dê passagem. Quero 1000 copos de suco de frutas. Shi Feng usou olhos observadores no homem lascivo. Seu nome foi exibido como Sangue à Deriva, e ele estava atualmente no nível 3. Nesta fase do jogo, seu nível era considerado relativamente bom. Sangue à Deriva virou-se para Shi Feng, lançando-lhe um olhar furioso, dizendo: Pirralho, essa garota é minha. Se você não quer que algo aconteça com você, então suma. Você quer 1000 xícaras? Então eu quero 10.000 xícaras. Você acha que é um magnata capaz de simplesmente tirar 10 moedas de prata? Se você continuar competindo comigo como um idiota, eu vou te mandar de volta para o nível 0. Se as lutas não fossem proibidas na cidade, ele já teria se livrado de Shi Feng há muito tempo. Um show divertido tão cedo. Vá em frente. Não se segure. Não discuta se você pode lutar. Que magnata, gastando 10 moedas de prata assim. Infelizmente para ele, ele irritou o urso gordo da União Marcial. Vai ser um show divertido de assistir. Magnata é o peido de cachorro, aposto que ele está só se gabando para impressionar a garota. Se ele realmente conseguir trazer 10 moedas de prata, eu vou fazer uma transmissão ao vivo de mim mesmo comendo merda. Vários intrometidos pararam para assistir a cena que estava acontecendo. Todos começaram uma discussão sobre as ações de Shi Feng. Shi Feng não prestou atenção alguma em Sangue à Deriva. Ele agarrou o ombro dele aplicando uma leve força. Antes que Sangue à Deriva pudesse reagir, ele já estava ajoelhado no chão. Não importava quanta força ele usasse, até o ponto em que seu rosto ficou vermelho beterraba, ele ainda não conseguia se levantar. Os espectadores ao redor ficaram imediatamente perplexos. Shi Feng era corajoso demais, agindo diretamente dentro das dependências da cidade da Folha Vermelha. Ele não tinha medo de ser pego e preso pelos guardas? Além disso, como Shi Feng possuía uma força tão imensa? Ele realmente havia suprimido um cavaleiro guardião de nível 3 com uma única mão. Pirralho, você está morto com certeza. Só espere até os guardas chegarem. Sangue à Deriva olhou para Shi Feng, sorrindo com desdém. No entanto, depois de esperar por algum tempo, os guardas ainda não apareceram. Shi Feng não prestou atenção em Sangue à Deriva enquanto pressionava firmemente no chão, impedindo-o até mesmo de se mover. Shi Feng olhou para a Nuvem Violeta, sua outra mão segurando 10 moedas de prata, dizendo: 1000 sucos de frutas, obrigado. Os jogadores na rua, que antes discutiam entre si, de repente ficaram em silêncio, com os olhos quase saltando das órbitas. Eram 10 moedas de prata, não 10 moedas de cobre. Atualmente, eles se sentiam extremamente ricos por terem uma única moeda de prata consigo. Por outro lado, Shi Feng tinha simplesmente tirado 10 moedas de prata. Quão rico era Shi Feng? Ele era realmente um irmão magnata? Nuvem Violeta esfregou os olhos. Ela olhou para as 10 moedas na mão de Shi Feng que emitiam um brilho prateado, sua expressão cheia de choque incomparável. Originalmente, ela pensou que Shi Feng estava apenas tentando ajudá-la dizendo isso. Nunca ela teria imaginado que ele realmente tiraria 10 moedas de prata para comprar 1000 copos de bebidas geladas que ninguém queria. Sangue à Deriva ficou similarmente chocado. No entanto, esse choque rapidamente se transformou em ganância. Ele pensou em roubar 10 moedas de prata e usá-las para comprar um peitoral cintilante. Haveria até dinheiro restante. Pirralho, eu sou um membro da União Marcial. Se você não quer ser morto de volta ao nível 0, então imediatamente me dê 20 moedas de prata. Se você fizer isso, posso considerar deixá-lo ir dessa vez. Caso contrário, você terá que assumir a responsabilidade pelas consequências. O olhar de Sangue à Deriva estava fixo nas 10 moedas de prata enquanto ele ameaçava em um tom assustador. Sem prestar atenção em Sangue à Deriva, Shi Feng olhou para a Nuvem Violeta. Vendo que a garota não reagiu, ele perguntou: Você não tem tanto suco de fruta? Sim. Eu só tenho 156 copos de suco de fruta comigo. Que tal você me dar uma moeda de prata, e eu vendo todo o suco de fruta para você? Tudo bem? Nuvem Violeta se preocupou em irritar Shi Feng. O que ela faria se ele de repente decidisse não comprar? Ao mesmo tempo, ela também queria agradecer a Shi Feng pela ajuda, então ela reduziu seu preço de venda. Certo. Gostaria de saber quanto tempo levaria para você fazer 900 xícaras de suco de fruta? Quero todas elas. Shi Feng concordou após pensar um pouco, perguntando. Os jogadores ao redor ficaram todos estupefatos. O que ele estava planejando fazer? Esse pirralho sabia o valor de 10 moedas de prata?
Esse pirralho realmente gostava dessa jovem? Sou muito lenta no preparo do suco de frutas. Se o senhor estiver disposto, posso terminar em 30 horas. Nuvem Violeta ficou extremamente feliz com as palavras de Xifeng. No entanto, quando pensou em sua velocidade extremamente lenta, ela se preocupou que Xifeng não desejasse mais comprá-los. Então, ela esticou os 5 dedos, dizendo apressadamente: Que tal isso? Vou cobrar apenas 5 moedas de prata por 900 xícaras. Olhando para a expressão de pânico de Nuvem Violeta, Xifeng não conseguiu evitar uma risada. Não precisa. Eu ainda posso pagar uma quantidade dessas. Se você realmente quer me vender por apenas 5 moedas de prata, então você não seria capaz de ganhar muito. Xifeng acenou com a mão. Xifeng não tinha pressa em transformar Nuvem Violeta em uma de suas subordinadas. No entanto, ele absolutamente não iria deixá-la ir. Se Xifeng agisse com muita impaciência, ele poderia fazê-la desconfiar dele. Então, foi melhor aprofundar o relacionamento deles primeiro. Ninguém poderia imaginar que Nuvem Violeta, uma das 10 principais clérigas do domínio de Deus, teria tal aparência. Um Deus clérigo. Esse era uma classe genuína de nível 6. Depois de 10 anos, havia apenas alguns que atingiram esse padrão. Até mesmo o extintor de fantasia era apenas um santo espiritual, no auge do nível 5 de dezembro anos depois. No entanto, como um futuro deus clérigo, Nuvem Violeta era na verdade um jogador de estilo de vida durante os períodos iniciais do jogo. Foi um desperdício de talento. Normalmente, em domínio de Deus, apenas jogadores sem nenhuma habilidade ganhariam dinheiro por outros métodos além de matar monstros. No entanto, as populares classes auxiliares tinham requisitos muito altos, como muitos fundos, juntamente com taxas de sucesso extremamente baixas. Era extremamente difícil para um jogador sobreviver dessa forma sem o suporte de uma guilda. Enquanto isso, as classes auxiliares como chefe eram muito mais simples. O custo para sustentá-lo também era extremamente baixo e os jogadores sozinhos podiam ser sustentados por ele. Se seus talentos fossem altos e eles fossem capazes de criar culinárias deliciosas, eles ainda poderiam ganhar muito dinheiro no domínio de Deus. No entanto, culinárias deliciosas são geralmente personalizadas receitas de culinária avançada e materiais. Esses itens eram difíceis de obter, então tentar ganhar muito dinheiro não seria fácil. Era realmente difícil imaginar que uma futura deusa clériga seria uma jovem tão desajeitada. Ele lembrou que Nuvem Violeta foi um dos membros da Ouroboros durante seus 3 primeiros anos no domínio de Deus. Quando a deusa da neve saiu do Ouroboros, Nuvem Violeta também saiu da Guildawa. Daí em diante, ela era apenas um jogador solo. Quando ela se tornou um grande clériga de nível 4, inúmeras guildas de primeira linha procuraram recrutá-la com preços chocantemente altos. A Ouroboros também tentou inúmeras vezes convidá-la de volta. Infelizmente, Nuvem Violeta não prestou atenção a nenhuma delas. As ações dela irritaram muito aquelas guildas de primeira linha. Como não conseguiam obtê-la, eles a destruiriam. Por isso, eles enviaram muitos especialistas para assassinar Nuvem Violeta. Infelizmente, Nuvem Violeta não só não foi destruída, como também se tornou ainda mais forte. Ela massacrou os jogadores enviados por essas guildas, dando a eles uma derrota esmagadora. Pouco tempo depois, ela avançou sua classe para o nível 5, tornando-se uma brilhante santo clérigo. Isso fez com que essas guildas de primeira classe se tornassem ainda mais indefesas. No final, Nuvem Violeta se tornou uma deusa clériga de nível 6. Naquela época, ela procurou por todas aquelas guildaldas de primeira classe para ter sua vingança. Essas guildas só podiam pagar o preço do sangue para acabar com esse assunto. Daí em diante, Nuvem Violeta se tornou uma das 10 maiores deusas clérigas do mundo inteiro. Esse incidente fez com que os altos escalões de Ouroboros se arrependessem muito de não terem pedido para ela ficar todos aqueles anos atrás. Como resultado desse incidente, todos zombaram da incapacidade dos altos escalões de Ouroboros. Em vez de utilizar aqueles com potencial, eles estavam usando apenas aqueles puxa-sacos de quem gostavam. No final, eles perderam a chance de se tornar uma super guilda. No entanto, Xifeng não conseguiu encontrar uma insígnia de guilda em Nuvem Violeta naquele momento. Além da aparência atual dela, Xifeng poderia adivinhar que Nuvem Violeta deve ter sido descoberta pela deusa da neve mais tarde, o que por sua vez resultou em Nuvem Violeta se sentindo em dívida com a deusa da neve. Portanto, Nuvem Violeta deixou Ouroboros quando a deusa da neve parou de jogar domínio de Deus. Enquanto isso, Nuvem Violeta ainda não tinha conhecido a deusa da neve. Era a chance perfeita para Xifeng recrutá-la. Mesmo que Nuvem Violeta não fosse qualificada agora, ela tinha o potencial de se tornar uma deusa clériga. Contanto que ela fosse devidamente nutrida, ela definitivamente seria capaz de se tornar uma deusa clériga no futuro. Nuvem Violeta não era idiota. Quando ouviu Xifeng dizendo isso, ela olhou para Xifeng em pânico, ambas as mãos cobrindo seu peito mal desenvolvido enquanto recuava um passo. Senhor, além de vender suco de frutas, não venderei mais nada.
Se você está se arrependendo agora, pode pegar seu dinheiro de volta. Nuvem Violeta entregou as moedas de prata que tinha acabado de receber. No entanto, seus olhos ainda carregavam consigo uma pitada de má vontade quando ela o fez. Em seu momento de desespero, uma pessoa surgiu de repente, dizendo que queria comprar 1000 copos de suco de fruta. Além disso, ele estava disposto a esperar por 30 horas sem reduzir seu pagamento. Ela não acreditaria que Xifeng não tinha segundas intenções, mesmo que ela fosse espancada até a morte. Esqueça a Nuvem Violeta, até mesmo os jogadores ao redor não acreditariam. Se Xifeng não tivesse segundas intenções, por que ele a salvaria? Ele até gastou 10 moedas de prata para comprar aquelas bebidas indesejadas. Xifeng olhou para a expressão vigilante e as ações de Nuvem Violeta. Ele então olhou para o peito liso e plano dela, rindo de repente. Você está pensando demais. Eu realmente não tenho interesse em suas planícies. Só estou comprando isso porque acabei de ter um uso para o suco de frutas. Se você não deseja vendê-los para mim, então que assim seja. Vou apenas encontrar outra pessoa para comprá-los. Dizendo isso, Xifeng lançou sangue à deriva enquanto se virava e ia embora. No entanto, Sangue à Deriva não estava disposto a deixar Xifeng ir. Xifeng o humilhou publicamente, forçando-o a se ajoelhar com apenas uma mão. Além disso, quando a união marcial teve medo de alguém. Como os guardas não pareciam estar prestando atenção, seria extremamente fácil se livrar de Xifeng. Pensando assim, Sangue à Deriva sacou uma arma e usou carga em Xifeng. Com seus 5 sentidos sensíveis, Xifeng naturalmente sabia das ações de Sangue à Deriva. Xifeng girou para encará-lo, puxando a lâmina abissal e usando desviar. Droga! A espada larga de Sangue à Deriva cortou a espada de Xifeng. Em vez de machucar Xifeng, no entanto, Sangue à Deriva foi jogado para trás por 2,5 metros. A durabilidade da espada larga em suas mãos foi reduzida instantaneamente em 2 pontos, e ele olhou para Xifeng em choque. Ele não entendia como uma pessoa como Xifeng teria uma força tão grande. Xifeng era como uma fera em pele humana. Os jogadores ao redor ficaram similarmente chocados. Sangue à Deriva era um berserker, então ele definitivamente deve ter adicionado muitos pontos de força. Ele também estava no nível 3, similar a Xifeng, então como a diferença entre eles poderia ser tão grande? No entanto, esses jogadores não sabiam que isso ainda era apenas metade da força real de Xifeng. Afinal, Xifeng podia obter 6 pontos de atributo livres para cada aumento em seu nível. Era 1,5 vezes maior que o de um jogador médio. Sem mencionar que o corpo de Xifeng era protegido por equipamentos de bronze e ferro misterioso. Havia até mesmo a poderosa arma mágica. Mesmo com apenas metade desses aspectos, a força de Xifeng excedia em muito a do jogador médio. Se a força de Xifeng não tivesse sido reduzida pela metade, apenas ativando a habilidade básica oculta de força e a força fornecida pela arma mágica, Xifeng poderia destruir aquela espada larga básica sem problemas. Pirralho, você está cortejando a morte. Veja como eu vou cuidar de você. Sangue à Deriva naturalmente não acreditaria que Xifeng era seu oponente. Ele imediatamente se levantou, levantando sua espada larga enquanto olhava para Xifeng. Idiota! Xifeng embainhou a lâmina abissal, tendo perdido completamente o interesse em Sangue à Deriva. Observando Xifeng guardar sua arma, Sangue à Deriva pensou que Xifeng tinha ficado com medo e queria implorar por misericórdia. No entanto, ele não perdoaria Xifeng. Sangue à Deriva aumentou ainda mais o poder em suas mãos. Assim que Sangue à Deriva foi atacado por Xifeng, ele foi imediatamente enviado para um estado desmaiado. Antes que Sangue à Deriva pudesse se virar e amaldiçoar o bastardo que o atacou, ele de repente descobriu 6 guardas com armaduras brancas prateadas paradas diante dele. Sem dizer mais nada, os guardas colocaram Sangue à Deriva em algemas. Você violou uma lei da cidade, faça uma viagem conosco. Qualquer resistência e você será morto. Os 2 guardas agarraram Sangue à Deriva de ambos os lados, virando-se e arrastando-o para longe. Droga, você escolheu a pessoa errada. Eu sou apenas um cidadão comum. Foi aquele bastardo que me atacou primeiro. Vocês deveriam prendê-lo. Sangue à Deriva continuamente apontando para Xifeng, gritando injustiça em fúria. No entanto, os guardas não deram atenção aos seus berros, levando-o embora imediatamente. Todos também estavam em choque. Por que os guardas só apareceram agora? Além disso, eles até prenderam a pessoa errada. Que tipo de situação era essa, exatamente? Xifeng poderia ser realmente um NPC, uma parte da nobreza? Somente nobres possuem tal autoridade. Ao lado, Nuvem Violeta tinha uma expressão vazia no rosto, incapaz de entender a situação. Por que os guardas não prenderam Xifeng? Em vez disso, eles prenderam Sangue à Deriva. Xifeng era realmente um NPC nobre? Os olhos de Nuvem Violeta estavam cheios de relutância enquanto ela observava Xifeng saindo. Ela mordeu seus lábios rosados, suas mãos delicadas segurando firmemente a bainha de sua camisa.
Claro, ela não estava reagindo assim por causa da forma bonita que Xifeng era, mas, em vez disso, ela realmente precisava de dinheiro. Aquelas 10 moedas de prata eram muito importantes para ela. Assim como todos estavam se perguntando se Xifeng era ou não um NPC nobre. Sangue à deriva estava sendo arrastado para longe, ele olhou para Xifeng com os olhos de uma cobra venenosa, berrando. Pirralho, espere só. Vou me lembrar de você. Nossa união marcial não vai deixar você escapar. Eu ainda serei um bom sujeito quando eu sair 12 horas depois. Quando essa hora chegar, não haverá lugar para você na cidade da Folha Vermelha. Todos sentiram arrepios nas costas ao ouvir a ameaça maliciosa de Sangue à deriva. Ele estava lutando até a morte? No entanto, ninguém ousou menosprezar Xifeng por mais tempo. Só por julgarem por sua única ação agora, eles sabiam que Xifeng não era tão simples quanto parecia. União Marcial era uma guilda relativamente famosa na cidade da Folha Vermelha. Eles eram muito conhecidos em outros jogos de realidade virtual Wuxia. Eles não eram uma guilda gerenciada por uma oficina, mas sim uma guilda gerenciada por jogadores casuais. Incluindo investimentos de algumas pessoas ricas, a União Marcial também iniciou a definição de uma posição no domínio de Deus. Embora não tenham atingido os padrões de uma guilda de terceira categoria, eles não eram uma guilda para ser menosprezada. Atualmente, o domínio de Deus monopolizou toda a indústria de jogos virtuais. Sob o suporte do recém-desenvolvido sistema principal de Deus, o domínio de Deus não necessita de humanos para operação. O sistema principal de Deus garante a justiça no jogo, e também o desenvolve constantemente, lançando continuamente várias missões, masmorras, locais ocultos e assim por diante. O domínio de Deus era um jogo vivo, e era algo que nenhum outro jogo de realidade virtual poderia se comparar. Os mapas do domínio de Deus também eram imensamente vastos, suficientes para toda a população da Terra. Além disso, a maioria das coisas disponíveis na vida real também podem ser experimentadas dentro do jogo, além de coisas que não podem ser encontradas na vida real. O domínio de Deus estava lentamente tendendo a se tornar um segundo mundo, e outros jogos de realidade virtual não tinham chance de competir com ele. Depois que Sangue à deriva foi arrastado pelos guardas, o olhar de todos voltou para Xifeng. Todos eles tinham curiosidade em seus rostos, e seus olhos tentavam ver através de Xifeng. Eles queriam saber se Xifeng era ou não um NPC. Infelizmente, não importa que tipo de habilidade de observação eles usaram, os resultados diziam a eles que Xifeng era 100% um jogador e não um NPC. Isso só aumentou ainda mais a confusão de todos. No entanto, ninguém ousou ir até lá e perguntar a Xifeng, pois Xifeng poderia nem mesmo responder. Se por acaso eles causassem desgosto a Xifeng, quem sabe, eles poderiam ser o próximo Sangue à deriva. Xifeng olhou para os rostos confusos das pessoas ao seu redor. Ele apenas revelou um leve sorriso ao ver isso enquanto se virava para sair. Depois de viver no domínio de Deus por 10 anos, ele há muito tempo entendeu claramente as regras do domínio de Deus. Um jogador seria capturado e preso se atacasse outro jogador dentro de uma zona segura. No entanto, enquanto uma ação não causasse nenhum dano, mesmo que fosse um contato corporal intenso, os guardas não dariam atenção a isso. Pressionar Sangue à deriva e bater em seus ombros eram ações que não causavam dano. Só que a força por trás disso era diferente do que alguém normalmente usaria para tais ações. Naturalmente, os guardas não se importariam com tais ações. No entanto, Sangue à deriva usou carga, uma habilidade que faria o alvo entrar em um estado de enfraquecer, além de causar dano. Além disso, também havia suas ações agressivas. Os guardas naturalmente não o deixariam escapar livremente. Enquanto isso, as jogadoras só precisavam ativar o sistema anti-assédio para evitar que as algo a elas. No entanto, Nuvem Violeta havia entrado recentemente no domínio de Deus, então era natural que ela não soubesse disso. Em relação à ameaça de Sangue à deriva, Xifeng não deu atenção a isso. União Marcial era uma guilda que nem sequer alcançava o padrão de terceira categoria. Xifeng costumava liderar a fraca Shadow para enfrentar muitas guildas de primeira categoria, e essas guildas de primeira categoria eram impotentes para lidar com elas. União Marcial, uma guilda de lazer que tinha apenas alguns milhares de jogadores, não valia nem a pena mencionar. Se quisessem arrumar problemas com ele, ele simplesmente lidaria com eles. Como uma pessoa reencarnada com uma arma mágica na mão, do que ele tinha medo. Quanto a aprofundar seu relacionamento com Nuvem Violeta, Xifeng só podia deixar isso de lado por enquanto procurava outra maneira. A vigilância da garota era muito pesada para ele passar. No entanto, Xifeng entendeu os motivos dela. Se fosse a deusa da neve em seu lugar, Nuvem Violeta poderia ter uma reação diferente. Xifeng riu amargamente, balançando a cabeça enquanto saía. Senhor, por favor, espere um momento. Nuvem Violeta finalmente disse, não conseguindo mais suportar. A tentação de 10 moedas de prata era grande demais. Esta era a sua maior chance. Se ela perdesse, o que aconteceria com sua mãe doente? Você mudou de ideia?
Xifeng se virou para olhar a expressão preocupada de Nuvem Violeta, sorrindo enquanto falava. Nuvem Violeta ficou em guarda enquanto olhava para os olhos de Xifeng, tentando discernir quaisquer mais intenções dentro deles. No entanto, não importava como ela olhasse para eles, ela não conseguia descobrir nenhuma emoção especial dentro deles. Em vez disso, ela podia sentir um vasto oceano escondido nas profundezas dos olhos de Xifeng. No entanto, ela ainda perguntou com cautela. Você realmente quer apenas o suco de fruta e absolutamente não terá outros pedidos? Xifeng estava suando profusamente em seu coração. Para ela buscar confirmação repetidamente, quão pouco confiável ele era. Ele teria partido há muito tempo, não fosse pelo potencial dela de se tornar uma deusa clériga, já que nem ele era capaz de suportar ser considerado um bastardo lascivo pelos outros. De qualquer forma, preciso de um chefe para fazer algumas coisas para mim. Que tal isso? Vamos fazer um contrato para você ser meu chefe. Vou lhe dar o mesmo tratamento de um jogador de estilo de vida em uma guilda de terceira categoria. Você deve conseguir relaxar com a garantia do sistema principal de Deus. Se não tiver problemas, então me siga. Se ainda não se sentir segura, então fique aqui. Xifeng soltou um suspiro, falando sem pressa. Nuvem Violeta ficou estupefata. O homem diante dela estava realmente contratando-a, e ele estava até mesmo dando a ela um trabalho comum. Deve-se saber que chefe era um emprego de estilo de vida que ninguém tinha em alta consideração, ninguém nunca contratou jogadores-chefe. Ela já tinha ouvido antes, de sua melhor amiga, o tratamento de um jogador de estilo de vida em uma guilda de terceira categoria. Naquela época, sua amiga até mostrou que seu namorado era um jogador de estilo de vida em uma guilda de terceira categoria e quão bom era o tratamento mensal que ele recebia. Se ele tivesse um bom desempenho, haveria até vários tipos de benefícios. O tratamento era muito melhor do que muitos empregos que estavam disponíveis na vida real, e isso fez com que Nuvem Violeta ficasse extremamente invejosa. Eu vou te seguir. No entanto, eu trabalho muito devagar. Não há realmente nenhum problema? Nuvem Violeta cerrou os dentes, decidindo concordar com Xifeng. Se ela deixasse essa chance passar, que tipo de futuro a aguardava? A julgar por suas várias performances, Xifeng não parecia uma pessoa má. Além disso, ela era apenas uma jogadora muito comum. Não havia absolutamente nenhuma necessidade dele conspirar e enganá-la. Este era um mundo virtual. Se ela não revelasse seu endereço na vida real, Xifeng não seria capaz de rastreá-la. Além disso, Xifeng teria que correr um grande risco ao fazer isso. Siga-me então. Ainda tenho algumas coisas que preciso comprar. Xifeng assentiu, parecendo estar muito calmo. No entanto, interiormente, ele estava em êxtase. Ele havia enganado um deus clérigo para ter em suas mãos, assim mesmo. Quanto à deusa da neve, Xifeng só pôde se desculpar e dizer: primeiro a chegar, primeiro a ser servido. Posteriormente, Nuvem Violeta foi embora com Xifeng. Xifeng trouxe Nuvem Violeta, retornando à mercearia mais uma vez. Ele comprou uma variedade de equipamentos usados por chefes, como panelas, espátulas, facas e assim por diante, gastando menos de 2 moedas de prata no total. Depois, ele foi à associação de chefes, gastando 1 moeda de prata para comprar 2 folhas de receitas básicas de culinária. Uma era uma receita para cozinhar carne de lobo, outra para fazer uma bebida energética. Ao mesmo tempo, ele gastou mais 5 moedas de prata comprando muitos materiais que eram necessários para essas receitas, bem como os materiais para o suco de frutas. Nuvem Violeta ficou chocada com as ações de Xifeng. Ele realmente gastou tanto dinheiro, comprando tantas coisas. Ele era rico demais. Sua noção anterior de que Xifeng não era confiável mudou completamente agora. Os materiais e receitas que Xifeng gastou tanto dinheiro comprando foram suficientes para permitir que ela se promovesse a um chefe aprendiz avançado. Esse foi um tratamento que nem mesmo os jogadores de estilo de vida de guildas de primeira linha receberam. No entanto, o que Nuvem Violeta não sabia era que Xifeng percebeu que esses itens eram muito baratos. Era realmente fácil nutrir um chefe. Todos os materiais exigidos pelas receitas podem ser comprados do NPC, e leva apenas 10 moedas de prata para nutrir um chefe aprendiz avançado. Tal quantia de dinheiro não seria nem suficiente para nutrir um forjador ou criador de poções. Xifeng então alugou uma cozinha básica, levando Nuvem Violeta para lá. Depois de assinar o contrato, todos esses materiais e receitas pertencerão a você. Você só precisa criar 900 xícaras de suco de fruta primeiro. Então, use tudo o que sobrou para essas 2 receitas. Você recebe uma participação de 20% quando esses itens forem vendidos. Ao mesmo tempo, dependendo dos seus resultados, eu decidirei seu salário base todo mês. Se você tentar fugir, terá que me compensar 10 vezes esse valor. Assine se não tiver problemas. Xifeng trouxe um contrato de trabalho padrão para jogadores de estilo de vida do sistema principal de Deus. Além de terem tratamentos diferentes, esses contratos eram iguais aos outros.
Não havia brechas neles, e a lei tinha efeito sobre eles. Nuvem Violeta ficou atordoada por um longo tempo após ler o contrato. Ela acreditou que estava em um sonho. Ela ouviu antes o tratamento que os jogadores de estilo de vida recebiam em guildas de terceira categoria. O tratamento que ela receberia era definitivamente melhor do que aqueles jogadores de estilo de vida. Era especialmente verdade para o salário base. Jogadores de estilo de vida de guildas de terceira categoria definitivamente não recebiam tal tratamento. Por que você está sendo tão bom comigo? Nuvem Violeta olhou para Xifeng com olhos arregalados e lacrimejantes, questionando. Ela queria saber o motivo. Não me entenda mal, só preciso de um chefe. Só te contratei porque vejo que você é uma pessoa muito trabalhadora e séria. Se tentar tirar vantagem na situação e não atender aos meus requisitos, você pode ir embora. Não estou interessado em nutrir alguém inútil. Xifeng falou de repente em um tom grave. Ele queria que Nuvem Violeta soubesse que não era fácil tornar seu chefe pessoal. Isso porque as pessoas estavam fadadas a se tornarem perdulárias quando recebiam coisas constantemente sem esforço. Nuvem Violeta ficou assustada depois de ouvir isso de Xifeng. Ela abaixou a cabeça, não ousando mais fazer perguntas bobas. A julgar pela atitude de Xifeng, ficou claro que ele estava realmente procurando por um chefe, e que ela tinha sido escolhida por acaso. Portanto, Nuvem Violeta pegou a caneta e assinou o contrato. Esta era sua última chance de escapar de sua situação desesperadora. Ela definitivamente deveria agarrá-la. Chefe, eu vou fazer aqui? Nuvem Violeta assumiu imediatamente seu papel, parecendo muito respeitosa. Ela deu uma olhada ao redor. O ambiente aqui era muito bom, e também muito tranquilo. No entanto, o aluguel da cozinha básica não era barato. Certo, você fabricará os itens aqui de agora em diante. Já solicitei a filiação aqui para que você possa vir aqui a qualquer momento. Há dinheiro suficiente armazenado para você usar por um longo período. Não haverá ninguém aqui para incomodá-la. As instalações aqui também são completas, então sua taxa de sucesso pode aumentar bastante. Se você não tiver problemas, pode começar a trabalhar agora. Em 30 horas, se eu não vir os 900 copos de suco de fruta, você pode ir embora. Xifeng ficou muito satisfeito com a atitude de Nuvem Violeta. Ele se virou e saiu depois de terminar de dizer sua parte. Quanto a atrair Nuvem Violeta para o caminho das batalhas e do nivelamento, mais tempo seria necessário para conduzi-la lentamente para esse caminho. Além disso, Xifeng tinha um grande propósito para o suco de fruta. Não seria uma má escolha permitir que Nuvem Violeta os fizesse para ele. Os olhos de Nuvem Violeta seguiram as costas de Xifeng enquanto ele saía. Seu coração estava cheio de gratidão por Xifeng. Ela fez uma firme resolução de trabalhar corretamente e não decepcionar seu novo chefe. Depois de deixar a associação de chefes, Xifeng retornou à associação de forjamento. Atualmente, o número de forjadores na associação de forjamento estava aumentando constantemente. Esses jogadores formavam pequenos grupos de conversação, discutindo como aumentar suas taxas de sucesso ou discutindo a luta entre a martelo de negociação e o misterioso forjador. Os dois se tornaram alvo de inveja, bem como ídolos de adoração para esses jogadores. Você viu o artigo publicado pela martelo de negociação agora mesmo? Claro que eu vi. Nunca imaginei que a martelo de negociação seria tão temperamental a ponto de realmente insistir em desafiar o misterioso ferreiro. Ele até declarou que o primeiro a se retirar dessa guerra de preços seria um filho da... Eu realmente os invejo. Eles realmente obtiveram um projeto de forjamento de bronze. Quão ótimo seria se eu pudesse ter um também? No mínimo, eu poderia me juntar a uma guilda de terceira categoria se eu tivesse um. O que você sabe? Ouvi dos forjadores que estão nas guildas dizendo que a taxa de queda para projetos de forjamento de bronze é assustadoramente baixa. Além disso, sua taxa de sucesso também é chocantemente baixa. Atualmente, vendê-los por 3 a 4 moedas de prata por peça é apenas uma perda completa. O peitoral cintilante com atributos melhores criaria uma perda ainda maior. Por outro lado, as várias guildas estão todas de bom humor, até agradecendo a martelo de negociação por suas ações. Caso contrário, como eles seriam capazes de comprar equipamentos de bronze a preços tão baixos? Falando a verdade, eu não gosto muito daquele martelo de negociação. Foi ruim deixar todos os forjadores lucrarem juntos? Por que ele deve insistir em desafiar o misterioso forjador até o fim, fazendo com que ambos os lados sofram? Ouvindo as discussões desses jogadores, Xifeng entrou em pensamentos profundos. Depois de um momento, ele revelou um leve sorriso. A julgar pelas ações da martelo de negociação, estava claro que ele estava passando por um momento difícil. As moedas de prata em sua posse eram definitivamente insuficientes, e ele deve estar comprando moedas de prata do mercado desenfreadamente agora. Isso levaria a um grande aumento nos preços das moedas de prata, então era a chance perfeita para Xifeng vendê-las. Xifeng queria agradecer a martelo de negociação.
Se não fosse por ele, o mercado de equipamentos não seria tão animado quanto é agora. Atualmente, haveria uma grande quantidade de moedas de prata entrando em seus bolsos de vez em quando. Enquanto isso, embora Xifeng tivesse gasto bastante, a quantidade de dinheiro que ele possuía ainda estava aumentando loucamente. O dinheiro que ele possuía já havia alcançado 3 moedas de ouro. Na recepção, Xifeng alugou mais uma vez uma sala de forjamento intermediário por 5 horas, iniciando uma nova rodada de forjamento e fabricação. No entanto, antes de começar a forjar, Xifeng entrou no centro virtual. Ele queria verificar os preços da moeda do jogo e vender parte da moeda que possuía. Apenas deixá-la em seus bolsos era realmente um desperdício. Xifeng estava no escuro quando não verificou, mas no momento em que o fez, ficou chocado. Embora houvesse um grande número de jogadores no domínio de Deus, o número de jogadores que estavam vendendo a moeda do jogo não ultrapassava 100. Mais importante, os preços de venda eram surpreendentes. Uma única moeda de prata estava sendo vendida por 60 créditos. O preço era pelo menos o dobro daquele durante a vida anterior de Xifeng. No entanto, o número de moedas de pratas vendidas por esses jogadores era muito pequeno, principalmente em torno de 2 a 3 moedas de prata por jogador. Além dos vendedores, também havia jogadores que estavam comprando a moeda domínio de Deus em grandes quantidades. O menor preço de compra era de 55 créditos por moeda de prata, enquanto o maior era de 58 créditos por moeda de prata. Isso significava que uma única moeda de prata no domínio de Deus era suficiente para Xifeng comer com luxo por 2 dias. Foi por causa dessa competição que os preços das moedas de prata ficaram tão caros. No estágio atual do jogo, contanto que uma pessoa tivesse um cérebro, ela saberia que não deveria vender nenhuma de suas moedas do jogo. Por outro lado, havia muitas guildas que estavam comprando moedas do jogo em grandes quantidades, a um preço razoável. Havia apenas alguns grupos de farmar dinheiro e oficinas que venderiam parte de suas moedas. No entanto, a quantidade que vendiam era extremamente baixa. Além disso, seus preços eram extremamente altos. Somente como último recurso as várias guildas comprariam moedas desses grupos. No entanto, essas guildas sabiam que a competição de preços por equipamentos era uma grande chance para elas colherem alguns benefícios. Então, elas definitivamente comprariam moeda do jogo em grandes quantidades. No entanto, não havia muita moeda do jogo disponível para venda. Elas só podiam comprar a moeda do jogo vendida no centro virtual. Além disso, para onde fluía a grande quantidade de moeda do jogo? A maior parte estava definitivamente nos bolsos de Xifeng, enquanto uma minoria estava ao lado do comerciante de materiais. Isso significava que Xifeng era atualmente um figurão na venda de moeda do jogo. Mesmo um grupo de 100 homens de farmar dinheiro estava longe de ser capaz de se comparar a Xifeng. Sem hesitar, Xifeng imediatamente colocou 3 moedas de ouro à venda, vendendo cada moeda de prata a 60 créditos. Xifeng ainda precisava coletar o dinheiro para comprar 2 capacetes de jogos virtuais, então como ele poderia ser educado com esses magnatas? Embora o preço fosse um pouco alto, para obter equipamentos, as muitas guildas definitivamente os comprariam. Quando chegasse a hora, todas essas moedas do jogo eventualmente retornariam para suas mãos. Depois de resolver esse assunto, Xifeng começou a se concentrar em equipamentos de forjamento e na fabricação de projetos de forjamento. 5 horas se passaram rapidamente. Xifeng mais uma vez forjou mais de 80 peitorais cintilantes e 50 projetos de forjamento para o peitoral cintilante. Os 200.000 pontos de experiência requeridos pelo orbe de teletransporte foram preenchidos, e sua própria experiência também aumentou bastante. Ele estava a apenas 22% do nível 4 agora, e ele estava a pouco menos de 200 pontos de proficiência antes de se tornar um aprendiz de forja intermediário. Nesta sessão de forja, os projetos de forjamento feitos foram os mais valiosos quando comparados ao equipamento feito. Olhando para a popularidade atual do peitoral cintilante, as várias guildas estavam definitivamente com pressa para obter seu próprio projeto de forjamento de equipamentos de bronze. Eles queriam nutrir seus próprios forjadores e criar seu próprio equipamentos de bronze. Afinal, a taxa de queda de equipamentos de bronze era extremamente baixa. Também não havia muitos monstros elite disponíveis para caçar. Em relação aos milhões de jogadores na cidade do Rio Branco, a quantidade de equipamentos vendidos por Xifeng e martelo de negociação era insignificante. Ainda havia enxames de jogadores precisando do equipamento. Depois de sair da sala de forja, a quantidade de dinheiro nos bolsos de Xifeng aumentou muito mais uma vez. Portanto, Xifeng fez uma viagem à área de comércio, mais uma vez comprando pedras e pedras rígidas. Ele então limpou os conjuntos de cartas e pedras rígidas que foram vendidos na casa de leilões e, por sua vez, colocou mais de 80 peitorais cintilantes em leilão. No entanto, o preço de venda do equipamento desta vez foi um pouco diferente. O preço mínimo não era mais 4 moedas de prata, mas 3 moedas de prata. Martelo de negociação estava rapidamente se aproximando da insanidade da competição.
Quando o martelo de negociação viu que Xifeng havia mais uma vez reduzido seu preço de venda, ele até cuspiu sangue. Agora que Xifeng prejudicou seu preço de venda, naturalmente, martelo de negociação teve que reduzir o dele também. Xifeng queria que ele vendesse um rim? Ele deve ser tão implacável? A pessoa em si, no entanto, não colocou muita atenção em tais assuntos. Xifeng só queria anunciar o peitoral cintilante. Após deixar a casa de leilões, Xifeng armazenou a pedra filosofal e os materiais no banco. Depois, Xifeng foi à farmácia para comprar 2 pilhas de poções básicas de regeneração. Ele então foi à loja de magia, comprando mais de 10 tipos de pergaminhos mágicos. Ele comprou 5 peças de cada tipo, e cada peça custou em torno de 20 a 40 moedas de cobre. Agora que a experiência necessária para o orbe mágico de teletransporte foi totalmente coletada, Xifeng pode ir para a Floresta do Luar. No entanto, a Floresta do Luar não era um lugar fácil e relaxante para ficar. Pelo contrário, as crises vinham uma após a outra, tornando o lugar extremamente perigoso. Os jogadores apelidaram o mapa da Terra do Descanso Eterno. Sem desejar, os jogadores definitivamente morreriam 10 em cada 10 vezes lá. Os pergaminhos que Xifeng comprou eram todas as ferramentas possíveis para ele sobreviver no deserto. Antes, ele não tinha tanto dinheiro, então não se incomodou em comprar os pergaminhos mágicos. Agora que tinha, ele naturalmente não seria cortês. No mínimo, esses pergaminhos poderiam melhorar suas chances de sobrevivência lá, em vez de morrer 9 em cada 10 vezes. Em seguida, Xifeng encontrou um local deserto e ativou o orbe mágico de teletransporte. Xifeng então se transformou em um raio de luz branca, desaparecendo da cidade da Folha Vermelha. Fim dos capítulos do 58 ao 62. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau!